Ambos possuem universos diferentes, tempos diferentes e até mesmo mídias diferentes. Mas mesmo assim, há algo que os une, um esqueleto por trás de todas as outras características que os deixam únicos. Você está no canal A Herança de Kaito. Aqui nós fazemos uma análise de escrita de animes, livros e jogos, ou qualquer outra coisa que envolva escrita. Trunks do Futuro, um personagem muito bem escrito pelo tio Akira e que mantém uma história muito sombria. Desde pequeno, Trunks viu seus companheiros morrerem pouco a pouco. E o maior símbolo de resistência e esperança faleceu logo em seguida, o Son Goku. As cidades foram dizimadas por dois androides que buscavam somente destruição. Apesar de tudo, havia alguém para pará-los de alguma forma, o Gohan. Gohan era, para Trunks, um grande aliado e valente guerreiro. Era a resistência que o mundo precisava, mas havia algo nele que o incomodava. A sensação de ser insuficiente, de não poder ajudar o único que restou para enfrentar os androides. Motivado pela sua incapacidade, buscou treinar, mas algo não estava certo. A lendária forma dourada não se apresentava a ele. Como poderia vencer? Apesar de tudo, a sensação aumentava, buscando ao máximo fazer o bem com o que tinha ali, mesmo não se equiparando aos androides. Vendo a cidade sendo destruída, Gohan e Trunks foram averiguar e parar tal afronta, mas custou caro. Gohan perdeu um de seus braços e Trunks ficou gravemente ferido, precisando então de uma semente, a semente que representava um amanhã melhor, a semente da esperança. Loki. Eu não sou um ladrão. Loki é um personagem muito bem escrito em Final Fantasy VI, em uma época em que a franquia passou a contar uma história mais séria e, consequentemente, uma história mais complexa. Loki começa resgatando uma das protagonistas, que se chama Terra Brandford. Ela estava sendo duramente perseguida pela população de Narshe, por ser a responsável por dizimar centenas de soldados com uma armadura Magitech, que funcionava à base de Spurs. Ao se sentir encurralada, ela cai de um lugar alto, ficando totalmente desacordada. Para isso, o nosso ladrão que caça tesouros é chamado para resgatá-la. De começo, ele parece um personagem muito gado. Você pensa que ele protege as companheiras por pura intenção amorosa ou algo do tipo, algo que acontece com as protagonistas Terra e Celis Sherry, ou até mesmo ganancioso, buscando um tipo de tesouro raro desconhecido. No entanto, o buraco é mais fundo. Com a gameplay avançando e a história de Loki Cole sendo contada, descobrimos que, na verdade, ele era um aventureiro que nunca foi solitário. Ele tinha uma companheira de nome Rachel. Rachel acompanhava ele em empreitadas que envolviam caçar tesouros. No entanto, em uma dessas, Rachel cai de um penhasco e acaba, por si só, perdendo a memória, além de permanecer desacordada, como se estivesse dentro de uma parede de gelo. Loki sofre muito emocionalmente com isso. É constantemente bombardeado pela culpa, se julgando como o verdadeiro culpado, enquanto o pai de Rachel põe mais lenha na fogueira, colocando mais culpa sobre ele. No entanto, ele não desistiu, ele não quis se render a isso. E é aí que a gente descobre que ele não é ganancioso de forma alguma. O tesouro que ele tanto procurava se chama Fênix, uma Magicite, um item capaz de reviver uma pessoa, e é aí que descobrimos a sua real intenção. Ele buscou a Fênix para reviver Rachel, e sim, ele conseguiu. Rachel fica viva por um breve momento, no entanto, não para sempre. Ela se despede dele e diz para seguir em frente. A partir daí, a culpa e todos os fardos que lhe atormentavam se foram. Agora, ele passa a proteger as pessoas, mas de forma não obsessiva e com exagero. A leveza de Rachel se apoderou dele, se tornando um ótimo personagem. Kelsia. Esse é um dos melhores personagens de Mistborn, um livro de fantasia escrito por Brenton. Em um mundo desolado, onde a nobreza escraviza os mais pobres e onde também existe um deus que triunfou e que agora todos devem obedecer, surge alguém marcado, manchado por todas as dores de seu passado. E não é brincadeira, ele é literalmente marcado. Kelsier conviveu nas minas, um ambiente extremamente selvagem em que, se você não fosse produtivo o suficiente, poderia ser espancado e morto. Mas antes disso, ele convivia com sua companheira chamada Mer, uma mulher esperançosa que sonhava com lugares verdes e flores coloridas em um mundo em que o céu é vermelho e tudo se resume a cinzas. Aquilo trazia humanidade para Kelsier, mesmo com todo o lugar horrível em que viviam e também toda a podridão do trabalho no submundo. Tudo que envolvia roubo naquele lugar opressor. Até que algo aconteceu. Kelsier e Mari buscaram um mineral extremamente poderoso naquele universo, chamado Ation, lembrando que Mistborn se baseia em minerais como fonte de magia/poder, um plano que levou meses e que poderia, de certa forma, acabar com a opressão das minas. No entanto, algo deu errado.
Eles foram detectados antes de começarem o plano por guardas chamados Inquisidores de Aço. Em um certo momento, o Lord Ruler olha para Mer e agradece por sua traição. Mas a verdade pode não ser tão simples assim. Durante o plano, Mer utilizou a alomância, algo que, naquele momento, poderia ter revelado a posição dos dois sem que ela percebesse. Ou seja, talvez ela não tenha traído Kelsier. Talvez ela só tenha cometido um erro. Exatamente o que você ouviu. Kelsier foi traído por sua companheira. Pelo menos era isso que ele pensava ao bater a picareta sobre a pedra, em um lugar infernal chamado Pits of Hatsing, onde o esforço era intenso e onde também os cristais cortavam sua pele, lhe dando diversas cicatrizes que faziam marcas nos braços. Queria ele que fosse somente isso. Tudo aquilo fez marcas no seu coração. Sentiu toda a dor e todo o choque de ver aquilo vindo dela. Ele passou a odiá-la, mas ainda assim, as lembranças felizes dos dois e o próprio jeito dela o faziam amar apesar de aquilo tudo. De qualquer forma, sentiu ódio, esse alimentado por ela e pelo Lord Ruler, até que então ele adquire o poder de Nascido das Nuvens, um poder que lhe permite controlar de maneira eficaz os metais e suas propriedades, o verdadeiro potencial despertado por conta da dor e também por conta da sua linhagem nobre. Afinal, somente alguém com esse sangue poderia despertar tais poderes. Ok, mas o que esses personagens têm em comum? O que alguém de um anime, outro de um jogo antigo e um de um livro têm em comum? Simples. Aquilo que eu e você sentimos várias vezes na vida, a dor. Esses personagens capturam a empatia humana rapidamente, por serem reais, por serem, mais do que tudo, humanos. Aqui não existe um mundo correto, seja em Mistborn, com o mundo vermelho e cinzento, onde uma garota chamada Vin aprende na marra como deve agir para não morrer, até mesmo Kelsier, que sente o mundo lhe destroçar ao ponto de sentir ódio, um ódio suficiente para mudar tudo. Ou, como no futuro de Trunks, onde a dor o faz alcançar um poder maior em Super Saiyajin, onde você e sua mãe lutam de alguma forma para restaurar tudo, se tornando a última esperança em um mundo que a qualquer momento pode ser destruído. Ou em Final Fantasy, pressionado também por um império ofensivo que busca unir avanços tecnológicos à magia. Somado com a dor, Loki busca se redimir da culpa nesse mundo caótico. Inconscientemente, a gente se assemelha com nós mesmos, seja qual for a dor que estejamos passando. Ver esses personagens persistindo sobre as adversidades nos motiva a ser como eles, trazendo um sentimento esperançoso sobre nós, como se disséssemos: ainda não é o fim. Existe um caminho, um jeito, alguma coisa. E isso chega a ser tão poderoso que nos tornamos próximos demais a eles. Acompanhamos cada capítulo, cada episódio e cada gameplay para vê-los sorrirem novamente, se enfim toda a dor foi superada. Como eles reagem a um novo problema. Mas como posso criar personagens tão bons assim? Não é sobre quem mais sofreu, não é sobre quem mais batalhou e se mostrou o cara com mais aura. É sobre humanidade. Olhe para si, você é um humano, sente calor, sede, frio, etc. Use uma experiência. O que você sentiu ao ser jogado de lado por uma garota? Essa é uma das coisas que o mangá Onanime Master Kurosawa mostra nesse seguinte painel. Vemos o protagonista Kurosawa vendo a garota de quem tanto gostou ficando com outro cara, um que ele mesmo considerava ser uma espécie de fracassado. Vemos em sequência o mesmo apertando seu peito como se naquele momento um caminhão tivesse passado por cima dele, causando então um aperto enorme. Ao longo do tempo com o nosso protagonista, eu fiquei na torcida para que o relacionamento de ambos desse certo, afinal, tudo parecia estar florescendo tão bem. Mas o Kurosawa, de certa forma, não merecia, por conta de algo idiota que fazia naquele momento. Se quiserem, eu faço um vídeo sobre esse mangá ser tão imoral, mas tão importante para a análise de desenvolvimento de personagem. Então, baseie-se em si. Baseie-se não apenas em seus olhos, mas em seu próprio coração. Temos outro caso em que isso vem à tona, como a música Somewhere Only We Know, da banda King. Toda a música gira em torno do sentimento nostálgico dos integrantes da banda, como se no fundo tudo tivesse ido embora, toda a simplicidade que existia na infância. No clipe, mostra um lugar que parece ser onde eles se encontravam e brincavam entre si, como se fosse uma casa. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva para não perder conteúdos como esse.